Bom, em 2008, dezembro de 2008, eu tive um infarto que foi tratado e deu uma amenizada. Em fevereiro, exatamente no dia 24 de fevereiro de 2009, eu tive um outro infarto e tive que ser socorrido pela minha esposa e pelo meu filho. E fui internado. Eu tive, no percurso, eu tive 3 infartos. Foi quando nós paramos numa delegacia e eu pedi para o meu filho conversar com o delegado para nos socorrer. Socorreu, fui internado. No mesmo dia, dia 24, eu fiz a cirurgia de ponte safena e mamária. Muito bem, demorou muito tempo. Eu fiquei na sala de cirurgia, acordei durante a cirurgia e correu tudo bem, muito bom. Fui para a UTI. No dia 26 de fevereiro, estouraram os pontos e eu comecei a ter hemorragia, voltei à cirurgia. Fiz novamente e voltei para a UTI. No dia 1º de março, novamente cirurgia. Estourou e eu tive que fazer a cirurgia. Após a cirurgia, quando eu fui para o quarto da UTI, eu entrei em coma. Antes eu estava sentindo muitas, porque você fica como se fosse entubado, você fica entubado e eu estava sentindo umas dores terríveis. Mas a gente não podia falar e eu entrei em coma. Aí começou o meu dilema, a minha glória, porque quando você está em coma, todos os seus músculos são paralisados, só tem um que continua, que é a audição. E eu ouvia o pessoal falar, conversar, os enfermeiros, e eu vi no dia, todos os dias a minha esposa ia me visitar. E ela falava baixinho no meu ouvido: Carlos, calma, tenha paciência. Carlos, vai devagar. E a gente ouvia isso. E tudo isso ficava na minha mente. Um dia, depois de 32 dias em coma, eu ouvi a enfermeira-chefe chamou a minha esposa e disse: olha, não tem mais jeito, amanhã nós vamos ter que desligar os aparelhos. E aquilo, eu queria conversar com ela, dizer que não é verdade isso, mas você está com todos os músculos paralisados. E continuei. E naquele dia eu tive uma escara e ela estava me queimando muito e eu não estava aguentando. Foi aí que eu chamei pela primeira vez, eu conversei com Deus. Desculpa. E pedi para ele, eu disse a seguinte frase: Pai, entrego em suas mãos a minha vida, eu não aguento mais. Neste momento aí começou todo um processo da minha vida. Eu vi eu saindo e subindo. E cheguei lá em cima, nós temos uma linha. E eu cheguei lá em cima, você vai ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Eu fui para o lado esquerdo, que é o lado da luxúria. Eu via alguém me chamando, uma mão me chamando para eu não ir. E eu fui. Cheguei lá, eu tinha todo o poder. Só que não era isso que eu queria. Eu vi coisas que só eu sei. Muito bem. Aí eu, não querendo, o que eu fiz? Eu vi a mão, eu peguei naquela mão e fui para o lado direito. Quando eu fui para o lado direito, eu olhei para baixo, eu vi todo mundo ajoelhado, só uma pessoa de costa. Mas eu reconheci, era meu irmão.
Eu falei, ô cara, vem cá, eu não tenho rancor, me dá um abraço. E ele veio e me deu um abraço. Nesse momento eu senti nas minhas costas uma mão. Que eu olhei para trás, era o pai. Ele falou, agora eu vou cuidar de você. Porque tem 3 coisas que eu não perdoo na vida: adultério, matar e briga em família. E quando digo família, eu digo pai, mãe e irmãos. Amanhã eu vou estar presente, você vai voltar. E eu olhava e eu falava para ele, mas pai, eu não entendo. É por isso que você vai voltar. Porque o dia que você entender, não tem por que você ficar lá. Você sabe o que vai acontecer em 1 segundo, 1 minuto, 1 mês, 1 ano e uma eternidade. Não tem por que você ficar lá. Aí você vem para cá. E você vai vir, você vai ter 5 missões para você fazer. Após a última missão, você vem para cá. Eu perguntei para ele, mas o que é? Na hora você vai ficar sabendo. Amanhã nos veremos. E voltei. Eu sei que quando chegou no dia seguinte, eu estava na UTI e tinha um relógio bem na minha frente. E esse relógio, eu vi aquela luz. Gente, essa luz é triste, viu? Dá um medo. Mas essa luz é o filho dele. Ele veio. Veio e na hora, o relógio bateu 8 horas e a enfermeira entrou. Bom dia, seu Carlos Antônio. Vamos tirar o aparelho? O aparelho que a gente põe, o tubo, ele cria vida dentro da gente. Depois de 15 dias, eu estava com ele há 33 dias. Aí ela veio e ela entra com um aparelho que é para pôr no rosto da gente para ingerir alguma coisa para poder tirar. Ela falou, vamos fazer um teste? Ela pegou e puxou. Puxou o aparelho e ele saiu como se tivesse colocado naquele instante. Ela falou, você está bem? Aí eu abri o olho. Falei, eu estou. Não, você não pode falar. Ah, mas você perguntou. Eu disse para ela. Ela falou, não, mas você não pode falar. Quando eu olhei do lado assim, eu vi o Filho de Deus carregando o seu manto. E virou para mim e falou, a dor que você tinha que sentir, nós sentimos. E foi embora. Eu fiquei mais 2 dias na UTI e depois vim para casa. Fui curado, estou bem, e uma uma das coisas que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu não sabia. Desculpa. Eu não sabia. Eu fui atravessando a BR, no pontilhão, e eu vi uma menina. E tudo indicava que ela ia cair. Mas eu cheguei bem perto dela e falei, nossa menina, você tem uma áurea muito linda. Alguém está te esperando. Alguém precisa de você. Ela virou as costas, saiu e foi embora. E daquele dia para cá, eu vim batalhando, cresci, comecei a trabalhar só para o bem e, só para acrescentar, em maio de 2021, eu tive Covid. Às 12 horas e 54 minutos eu fui internado. E a minha ex-esposa também tinha Covid. No mesmo dia, às 16h54, ela foi internada. Eu era uma bomba ambulante, ela não, estava tranquila. Eu no dia 16 eu fui entubado e só voltei a ser desentubado no dia 19. Nesse período, a minha esposa também passou mal e precisava ser
transferida. Ela foi, mas chegou sem vida praticamente. O pulmão dela tinha necrosado. Eu a perdi. No dia 21, ela foi sepultada, eu não a vi mais. Isso para mim foi um mártir, foi porque eram 43 anos de casado e eu a perdi. E com o tempo eu conheci uma outra pessoa, através das redes sociais. A conheci pessoalmente e hoje ela é minha esposa. Ela me levou para a igreja Renascer. Foi lá que eu encontrei a paz. Voltei a ter prazer em viver, porque foi lá que eu voltei a falar com Deus e estou até hoje. Muito obrigado. Antes do infarto eu tinha uma vida agitada. Fazia tudo que não é um jovem, mas um jovem um pouquinho adulto fazia. Eu não ia à igreja. Eu sempre fui católico, mas eu não acreditava tanto como acredito hoje. Sim, teve. Teve duas coisas. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade. Isso me marcou muito. E o mais agravante, família, você sabe como é que é, irmão? Eu tenho 5 irmãos, comigo é o 6º. E eu sempre fui o líder e sou até hoje deles. Eu tive uma discussão com meu irmão que abalou, mas a minha discussão foi para o bem dele, ele não entendeu assim. E isso marcou, isso me magoava muito. Só foi tratado, solucionado depois que eu tive um infarto. Muito bem, uma pergunta muito boa para mim. Quando a gente diz perdão, essa palavra tem que ser muito bem discernida. Porque perdão é quando você perdoa e nunca mais você toca no assunto. Eu precisava disso. Porque quando você perdoa e no mesmo dia você começa a falar do que você perdoou, não é um perdão. O perdão tem que ser da boca para dentro. Esquecer. E depois que eu fiz isso, nossa, eu vivo numa paz muito grande. Você já era cristão antes dessa época do infarto ou não? Já tinha... Eu era católico, mas eu não frequentava a igreja. Eu era católico por ser católico por causa da minha família. A minha mãe tornou cristã e eu continuei, mas não frequentava, não era assíduo na religião. Só fui depois do infarto. Nunca, nunca. E eu costumo falar para minha atual esposa que tudo que eu passo, o que a gente passa, o que Deus nos dá, é porque a gente merece. Eu nunca questionei, eu nunca fiz uma pergunta por que ele levou a minha esposa. Nunca. Eu agradeci por ter recebida onde ela está. Lembro. É como você estivesse sendo sufocada e de repente você encontra o ar. Sabe, aquele alívio e dizer, eu estou vivo, eu posso falar. Essa foi a primeira coisa que me veio à mente. Sim, tenho. É do meu jeito. Eu vejo Deus como Ele te dá o recado, mostra o caminho, mas não te obriga. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quer. E eu sempre procuro, principalmente depois desse infarto, eu procuro fazer as coisas corretas, que eu entendo que seja correto, mas erro também. Um pouco melhor para a gente. Bom, veja bem, quando eu estive lá, eu vi muita coisa. Eu vi o lado errado e o lado bom. Eu sabia que eu era uma pessoa boa, mas fiz coisas erradas, queria tirar vantagem em tudo. E quando eu cheguei lá, eu vi que as coisas não é bem assim. Ele nos dá um propósito na vida.
Eles te dão um objetivo e quando você vai atrás do seu objetivo, muitos obstáculos você encontra. E às vezes você para no primeiro, no segundo ou no terceiro obstáculo e vai para um caminho errado, aqui está muito difícil. Mas ele sempre disse que nada é fácil. E eu aprendi, tudo que eu tenho é difícil, mas é prazeroso. E eu sei por que está isso, porque a gente tem uma meta, ele nos deu um rumo e ao chegar ao final desse túnel, para chegar ali, você tem que cumprir várias etapas. E eu estou aqui para cumprir. Eu estou aqui, hoje eu sei que eu estou aqui é para cumprir o que foi me determinado. Muito bem perguntado. Quando você olha para trás, eu não costumo mais olhar para trás, porque eu penso que passou, passou. Mas quando você vai fazer uma reflexão, eu olho para trás, eu vi muitas coisas que eu fazia, que era errado. Mas continuava fazendo. Depois que eu tive Deus, que eu recebi Deus e falo com Deus, eu sei que as coisas não é bem assim. Me deu uma paz tão grande. E o que eu quero para mim hoje? Eu não quero bens, eu não quero luxúria, eu não quero nada disso. Eu quero viver em paz com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. E quem quer que seja, quem precisar de mim, uma palavra dou. Se quiser ouvir, muito bem, eu sei que muitos vão duvidar, muitas coisas que passaram comigo, muita gente não acredita. Muita gente pensa, ele está exagerando, eu não estou. Eu tive o privilégio de chegar na linha onde existe o livre-arbítrio. Eu tive esse prazer, eu vivi isso, eu vi e hoje eu tenho uma missão, que é a paz, que é mostrar, é ajudar. E eu me sinto bem com isso. E eu quero fazer isso até o final da minha vida. Ninguém mais vai me mudar, a não ser Ele, Deus. A coisa mais gostosa que tem é você poder conversar com Deus, você receber Deus. Você sabe que você está protegido. Por que eu vou até hoje? Todos os domingos eu vou na igreja renascer. Queria ir todos os dias, mas os compromissos às vezes também atrapalham. Eu vejo a igreja renascer, a liberdade para você conversar com Deus. Ela não te obriga a nada, ela não te exige nada, ela te dá uma paz. A hora que eu chego, eu me encontro vários irmãos, vários amigos, você recebe uma paz e você vai ali, você fica ouvindo com tanta gente falando, mesmo assim você se concentra, você conversa com Deus. Ali eu encontrei a paz, ali eu encontrei a verdade. É o que eu vim fazer, o que eu quero fazer e o que eu pretendo fazer. Tem um dia que nós estávamos na própria igreja e eu queria acreditar na igreja, na Renascer, eu queria acreditar. E eu pedi para ele, quando o pastor pediu para que a gente fosse lá na frente, e eu fui com a minha esposa, porque ela é muito devota, ela tem uma fé muito grande, e eu fui. E eu pedi a Deus. As minhas palavras na mente foi o seguinte: Pai, Tu que me chamaste aqui, e eu que vim por liberdade, se for da sua vontade, me dê muita fé. Eu gostaria que o pastor tal viesse me abençoar. Demorou muito. O pastor saiu de onde ele estava, e ele veio, ele me deu essa bênção. E foi daí que desse dia para cá, eu acreditei mais, eu tive mais fé na Renascer. Eu vejo que lá as palavras deles, dos pastores, são reais. E ele te dá liberdade de você estar conversando com Deus. Foi por isso que eu tenho Renascer no meu coração. Tem uma base principal da sua vida? Olha, eu tenho uma missão. Eu vou dizer para vocês, eu tenho uma missão minha, que é ajudar. Dos pastores, tá? Hã? Pode falar o nome dos pastores. Depois da Covid, eu fiquei com... Eu perco o nome, a memória de nome. Pastor Rogério. É. Ok.
Bom, primeiro, a minha vida profissional, eu sou aposentado. Hoje eu sou funcionário do governo. E eu me dedico ao bem. E isso eu recebi quando eu estive, logo no início que eu fui para Renascer, eu já fazia isso. E eu recebi, quando eu fui para Renascer, essa mensagem para eu dar continuidade no que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com as crianças, continuar trabalhando com as crianças, fazer o bem para as crianças. E do jeito que eu vejo as coisas hoje, muito difícil, eu quero mostrar para ele a verdade de tudo, aonde as coisas estão acontecendo, e muitos não sabem o porquê. Eu quero mostrar o porquê disso. Essa é a minha missão até o fim da minha vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu tive esse encontro com Deus, e hoje eu ouço alguém falar isso, aquilo, eu paro e penso, nossa, ele não sabe o quanto você estar com Deus, estar na vida espiritual, você enxerga a verdade. Mas é uma coisa que a gente não pode colocar na mente dele. Com o tempo ele vai entendendo. Eu não critico, não. Eu acho que a pessoa não está preparada ainda, só isso. Sim. Veja bem, a todos vocês que um dia perdeu alguém, agradeça a Deus, porque ele foi muito bem recebido. E você que não tem fé e está atrás dela, feche os olhos, conversa com Deus. Ele vai te mostrar para onde você tem que ir. Porque foi assim que eu recebi a graça dele. Muito obrigado. No? Café da Marcha. É verdade. Tive sim. No Café da Marcha para Jesus, porque eu recebi da pastora Leila, eu recebi dela uma mensagem que me grandificou, que foi para que eu participe. Resumindo tudo, para que eu participe. E eu tenho um problema. Depois da Covid, eu não posso caminhar muito. Eu canso rapidinho, fiquei com sequelas, que eu esqueço o nome, mas eu vou para essa marcha e vou até o fim. Porque Deus permite que eu faça isso. Certo. Então, você recebeu uma confirmação de um chamado. Recebi essa confirmação através da pastora Laira. Porque eu estava na dúvida. Vou, não vou, vou, não vou. Porque sabe quando você quer ir, mas você sabe que o seu limite chegou? Aí eu fiz um voto, eu aceitei. Eu vou fazer, e eu vou do começo ao fim. Sim, eu vi. Eu vi porque eu queria fazer as coisas e desistia. Eu queria servir, mas no primeiro obstáculo eu desistia. E ele mostrou que eu posso fazer isso, que eu devo fazer isso. E que os obstáculos estão ali que era para ser ultrapassado. É para a gente transpor esse obstáculo. E quando eu voltei, quando eu abri os olhos, eu agradeci a ele por eu estar ali de volta, porque eu vou fazer o que eu sempre quis, que é estar com as crianças, que é fazer com que o nosso futuro seja bem tratado. E isso ele me deu, ele me fez voltar à vida, e eu tenho certeza, porque olha, o que eu passei, muitos dizem, a própria medicina disseram para mim, isso aí é coisa de Deus. Eu sei que foi. Então,
E aí eu precisava me agarrar em alguma coisa. Não é você ter fé, eu tenho fé só porque eu estou te dizendo. Não, você tem que ter fé aqui. Você tem que ter fé aqui. Porque é aqui que comanda. E eu adquiri isso. Deus realmente te pegou pela mão e falou, vem cá, filho amado. Você sente isso? Exatamente, foi exatamente isso. Olha, chegou a sua vez. Você vem e vamos fazer junto. Pode repetir. Hoje eu posso dizer que eu renasci e convido a todos. Vem para renascer. Só repete a frase. Hoje eu posso dizer que eu renasci. É um sorrisão no final. Tá. Hoje eu posso dizer que eu renasci. Ok? Repete. Hoje eu posso dizer que eu renasci. Pode falar. Hoje eu posso dizer que eu renasci.